Purim, a sorte está lançada. Tempos determinados e tipologia no livro de Esther. De uma forma geral, todo justo no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Apresenta, ainda que um pouco difuso, a vida de Jesus. Então, vamos lá. O rei medo-persa, Assuero, ou Xerxes em algumas traduções, em sua vanglória fez um banquete de 6 meses de duração. Imagine só, 6 meses de festa, bebendo sem constrangimento, entorpecidos. Começamos aqui a ver a vida despreocupada, distraída, dissoluta, voltada aos prazeres carnais. E assim começa a história do livro Esther. Talvez não muito diferente do que o mundo tem oferecido hoje. Amã, o Agagita, recebe posição de autoridade. Então, preste atenção nesse cara, ele vai aprontar bastante. Ele vai fazer uso dessa autoridade para seu próprio interesse e vanglória. A ordem do rei para se curvar diante de Amã. Isso parece ser corriqueiro quando os homens sobem ao poder e pensam merecer devoção e adoração, e acabam instituindo decretos para satisfazerem isso. Observamos isso na Babilônia, no livro de Daniel, mas também em outros impérios, como é o caso aqui no livro de Esther. O justo em questão aqui é Mardoqueu, ou algumas traduções falam Mordecai. Ele não se curva perante Amã, diante desse decreto, e instiga o rei a matar os judeus, pagando-lhe em prata. Quando Jesus é levado ao deserto, ele também é tentado a se curvar perante os sistemas vigentes controlados pelo diabo, mas não se curva e acaba sendo traído também por um pagamento em prata, tal qual Mardoqueu. Jejum por 3 dias e 3 noites. Jesus advertiu que a vitória sobre certas castas demoníacas tinha relação com a vida de jejum e oração. Ele mesmo foi levado até a mais alta casta e venceu. A humildade precede a vitória. Mas vemos também aqui os 3 dias e 3 noites, período que Jesus esteve morto, justamente consumando essa grande humilhação e quebrantamento. Faça uma forca de mais de 20 metros para Mardoqueu. Jesus confrontava o estado das coisas, eram reinos em conflito. Assim, desataram articulações contra a vida dele. Mardoqueu é honrado pelo rei sobre o cavalo e Amã humilhado. A essa altura já não podemos deixar de associar com a entrada triunfal de Jesus, sobre o burrinho, sendo recebido como rei ungido, pouco antes da crucificação. O banquete na presença do inimigo e seu desespero. Esther prepara esse banquete, da mesma forma que o Salmo 23 descreve. Antes da crucificação, Jesus também participa de um banquete, uma última ceia, e veja só, aí também contava com a presença do inimigo, um traidor. O inimigo foi derrotado na estaca que havia preparado para Mardoqueu, aplacando a ira do rei. O que o diabo não sabia era que ele mesmo estaria sendo derrotado naquela cruz que havia sido preparada para Jesus. Mesmo ele, conhecendo o livro de Esther, não tinha revelação divina. No seu entorpecimento doentio, não se deu conta que seria derrotado e humilhado nessa investida. Era um grande segredo de Deus, e se tivesse se dado conta disso, jamais teria crucificado o Senhor da Glória, pois todos os governantes e as autoridades espirituais foram desarmados e envergonhados publicamente, totalmente vencidos na cruz. O rei tirou do dedo o anel com selo real, que ele havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. A humilhação de Jesus foi sem precedentes, da mesma forma a sua exaltação. Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, toda a autoridade. Jesus tomou posse do reino, e se recebeu toda a autoridade e todo o poder, não sobrou nada para o inimigo. O direito de lutar. Os inimigos esperavam dominar e foram dominados. Embora houvesse uma sentença de morte e tribulação para o povo judeu, Mardoqueu usou de sua autoridade para empoderar o povo. O maior consolo não foi escapar daquela situação, foi lutar por suas vidas. Vemos um exemplo muito forte disso com os 3 rapazes da fornalha. Apesar de não saberem se iam ser livrados antes, durante ou depois daquela tribulação, tinham a ousadia de lutar por sua fé. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Forte, né? E muito glorioso. O 4º homem estava lá com eles. O anjo do Senhor estava na cova com Daniel.
Deus tem sua forma gloriosa de cuidar do seu povo. Ele é especialista em converter o mal em bem, ainda que você esteja andando no vale da sombra da morte. Na sequência foram enforcados os 10 filhos de Amã. Bem, os 10 reis que governarão o império do anticristo, que vemos em Daniel, também receberão sentença igual, serão esmiuçados. Depois da luta, da vitória, vem o descanso, o repouso. Se livraram dos inimigos, a tristeza se converteu em alegria. A essa altura, a tipologia já fala por si só. As lágrimas foram enxugadas. Todas essas coisas passaram para sempre. Purim, a celebração e tempos determinados. Embora essa celebração não esteja instituída em Levítico 23, ela faz parte de uma das muitas citações nas Escrituras relacionadas à expressão tempos determinados. E isso, em minha opinião, ressalta a importância profética dessa festa. Nosso direito de lutar, mesmo que a sorte tenha sido lançada. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. O reino do mundo se tornou de Javé e do seu rei ungido, Yeshua. Agora é na terra como nos céus. O descanso, o reino eterno.